Eu sou a Manu, eu tenho 34 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, eu nasci na cidade de Caxias e fiz faculdade em Porto Alegre. Eu sou casada, conheço meu marido agora há 12 anos, a gente se conheceu durante um intercâmbio e a gente tem 2 cachorros que são a minha paixão, 2 Bull Terrier, o Escobar e o Euclides. Desde muito pequena eu tinha esse sonho de ter o meu próprio negócio. Eu nem sabia o que isso envolvia, mas eu sabia que eu queria ter um negócio meu. E eu sempre também gostei da parte criativa, assim, sempre gostei de desenhar, de tirar foto, então foram coisas que eu fui também estudando ao longo da vida. E aí quando chegou na época de escolher o curso que eu ia fazer, eu optei por empreendedorismo e sucessão. Eu consegui uma bolsa para estudar na PUC em Porto Alegre. E enquanto os meus colegas de faculdade, a maioria deles já tinham um negócio de família, né? Eles estavam realmente se preparando ali para assumir o negócio dos pais. Na minha família, a única referência assim de empresário mesmo que eu tenho é o meu avô, que ele teve uma empresa de guinchos. Mas eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa minha e foi o meu avô mesmo que falou que comida e bebida era uma coisa que as pessoas sempre iam precisar e sempre ia precisar ser uma coisa mais local, assim, não era uma coisa que a gente conseguiria importar, né? Então que poderia ser uma coisa interessante. E aí quando eu estava no final da faculdade, né, depois do intercâmbio, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Eu trabalhava num private equity, assim, e eu era a pessoa que conversava com os empresários para saber se a empresa deles era interessante, se a gente poderia, às vezes, fazer algum investimento, né, se tornar sócio. E durante essas conversas que eu tive, assim, com empresários, eu acho que isso reforçou mais essa minha vontade de ter o meu próprio negócio, porque eu lembro, inclusive, uma vez que eu estava conversando com um cara que ele tinha uma empresa de dedetização, assim, controle de pragas. Eu pensava assim, nossa, né, que coisa, assim, não é muito, né? Você não pensa que é uma coisa muito legal. E o cara falava com um brilho no olho do negócio dele. E eu percebi que eu estava do lado errado da mesa, assim. Eu queria ser essa pessoa falando com orgulho de uma coisa que eu tinha construído. Então, quando eu me formei, eu fui efetivada, trabalhei mais um tempo lá no mercado financeiro. E um colega meu de faculdade, um dos meus melhores amigos da faculdade, ele queria fazer cerveja em casa. E ele me chamou para ser sócia dele, que ele queria ficar na parte de produção mesmo, né, de desenvolver as cervejas. E ele queria alguém para cuidar do marketing, das vendas, fazer toda a parte administrativa. Então, a gente foi para o sítio dele no interior lá e começou a produzir cerveja em casa, assim, numa panela de 100 litros, assim. Então, uma panela era um processo totalmente manual, né? A gente começou realmente muito pequeno, porque a gente ainda estava desenvolvendo o produto e estava também entendendo a parte de gestão, o que a gente tinha aprendido na faculdade de administração que se aplicaria na prática ou não. Então, um dia eu estava no mercado financeiro lá de roupa social, camisa, salto, e no dia seguinte eu estava com roupa de abrigo lá fazendo cerveja, entendendo todo o processo da cerveja, mas eu estava assim já muito realizada, já sabia que eu estava no caminho. E aí eu tinha um dinheiro guardado que os meus pais tinham separado, né, caso eu precisasse fazer uma faculdade particular, assim, e foi esse dinheirinho ali que eu peguei para começar a operação do nossa cervejaria, né? Então, meu sócio também conseguiu um dinheirinho com os pais dele e a gente, enquanto produzia em casa ali para ir entendendo os processos, a gente começou a montar a nossa fábrica. Então, eu tinha um galpão já da família dele, que a gente fez uma reforma básica, assim, o mínimo que a gente precisava para ter todas as licenças para produzir. E aí a gente foi comprando equipamentos lá, parcelado, mas a gente montou uma fábrica que fazia 4.000 litros de cerveja. Eu também fui estudando mais, né? Eu queria sempre dar o meu melhor, então me formei também sommelier de cerveja para poder, né, falar com mais propriedade com os meus clientes. Eu era a pessoa que ia cuidar do comercial, que ia atender os bares. E depois de mais ou menos uns 6 meses de obra aí, a nossa fábrica ficou pronta. Mas a gente ainda não tinha toda a licença do Ministério da Agricultura para poder vender essas cervejas de forma legal, né? A gente vendia assim para amigos, para alguns bares menores, mas a gente precisava dessa licença do Ministério da Agricultura para poder realmente escalar a nossa cervejaria. E aí eu tinha bastante tempo livre, né?
comecei a fazer pasta de amendoim em casa, que eu tinha me apaixonado lá nos Estados Unidos. Minha avó me deu um processadorzinho pequenininho, assim, aquele que você tem que ficar apertando para ele bater. E vi na internet que era só colocar o amendoim lá e bater e ele ia virar uma pasta. Demorou, virou farofa, mas depois eu consegui fazer uma pasta de amendoim, fiz uma coisinha desse tamanho, assim, que acabou em pouquíssimo tempo. Mas na época também é importante dizer que a gente não encontrava pastas de amendoim, assim, 100% amendoim, né? Isso era 2012, mais ou menos. Então, que tinha, assim, era amendocrem, sempre coisas com açúcar, assim. Mas lá fora já estava começando essa tendência das pastas de castanhas. E aí eu abordei uma outra amiga de faculdade que ela estava estudando para um concurso, ela ainda não sabia muito bem o que ela queria fazer. Falei, enquanto você estuda, por que você não faz pastas de amendoim, pasta de castanha? Eu vi que dá para fazer vários tipos de pasta. Aqui com esse meu equipamento tá difícil, mas acho que com algum equipamento um pouquinho melhor já dá para fazer. Você pode fazer essas pastas para vender, fazer uma grana extra, assim. E aí ela me falou, tá bom, mas eu quero que você me ajude aí com um nome, me ajuda a fazer logo, né? Como eu disse, eu sempre gostei dessa parte de artes, assim, de design. Então, durante a faculdade, né, além das coisas da administração ali que eu ia aprendendo, eu sempre fui fazendo outros cursos, assim, Photoshop, curso de foto, sempre quis explorar esse meu lado criativo também. Então, falei para essa minha amiga, tá bom, eu te ajudo. E aí, quando vi, já era sócia dela e a gente montou a Holy Nuts, que a gente começou fazendo essas pastas. Inicialmente não era saudável, né, necessariamente, a gente tinha as opções integrais, mas a gente também tinha opções com açúcar, com chocolate, porque a gente achava que às vezes poderia ser uma alternativa aí a uma Nutella, ou às vezes até um presente, né? Então a gente tinha essa ideia inicial de fazer as pastas nos potinhos pequenininhos, e aí a gente foi entendendo que as pessoas queriam, né, principalmente as mais integrais, as mais naturais, como uma alternativa ali para o café da manhã. E também estava começando o Instagram nessa época, a gente fez umas fotos ali legais dos nossos produtos, postou no Instagram. Como era um produto que ainda não tinha no Brasil, tinha uma marca fora a gente, que é uma marca que já existia, e a Holy foram as pioneiras assim nesse mercado. Era um produto que as pessoas ainda não entendiam muito bem, né? Quando separava o óleo do amendoim, por exemplo, as pessoas achavam que estava estragado, sabe? Então, realmente era um produto muito novo. E quando a gente postou no Instagram, vários nutricionistas, assim, acharam muito legal. A gente mandou para várias pessoas e a marca cresceu bem rápido, assim, né? Porque as nutricionistas mostravam a novidade, foi virando assim uma bola de neve. Quando a gente viu a Mundo Verde lá de Porto Alegre estava pedindo, nossa, vocês vendem? E a gente fazendo tudo na casa da Luísa, porque eu já tinha, o pouco dinheiro que eu tinha estava lá na cervejaria, né? Então a gente não tinha nem como investir muito, mas a gente viu uma oportunidade aí, então a gente falou, vamos investir, porque se a Mundo Verde, as padarias estão querendo comprar, pode ser que a gente tenha um negócio legal aqui. E aí a gente achou um espacinho lá, uma salinha, pedi, por favor, me dá uma carência de aluguel. O pai da Luísa tinha recém se aposentado, então eu falei, tio, vem aqui, me ajuda a fazer uns móveis aqui, só pra gente conseguir organizar um pouquinho. Vamos comprar aqueles processadorzinhos um pouquinho maiores aí, parcelar em 12 vezes no cartão. A gente colocava assim, a gente foi comprando, né? Uma época tinha 5 processadores, um do lado do outro, assim. E não era feito para isso, né? Não era feito para o volume que a gente estava precisando produzir. Então, estava sempre na assistência técnica, mas era o que dava e a gente foi produzindo as nossas pastas. A gente saía, ia para o atacadão, comprava o amendoim, comprava as castanhas lá, comprava os potinhos na caixinha de 24 unidades, que era o que dava, assim, era o dinheiro que ia entrando das vendas, né? A gente vendia, aí recebia uma parte já do dinheiro, comprava os insumos, produzia tudo totalmente manual, assim. Mas foi dando muito certo a Holy, né? E nisso a cervejaria também tirou o mapa, né? A gente já podia vender os 2 produtos. E aí eu cheguei num impasse ali que eu estava dividindo o meu tempo, né? Uma parte eu fazia as pastas de castanhas, ajudava a Luísa, principalmente na parte de administração, né? A Luísa também, como a Carol hoje é a pessoa que sabe aí dos sabores, aí sabe da cozinha, sabe? Eu nunca fui muito, assim, realmente de ter um paladar muito apurado.
Então sempre foram os meus sócios que trabalharam mais na parte mesmo de produto e eu sempre fiquei mais no administrativo. Chegou uma hora ali que as duas coisas estavam precisando da minha atenção, né? E eu me identificava mais com a parte mesmo de nutrição, eu comecei a estudar bastante dietas, coisas assim, e a Holy sempre foi uma coisa que brilhava mais os meus olhos do que a cervejaria, né? A cervejaria foi uma parte importante, assim, da minha história, porque eu acho que eu aprendi a fazer essas produções grandes, né? A gente investiu nela mais do que em qualquer outro negócio que eu já tive e quando a gente fez esse investimento, depois chegou o momento de vender mesmo, né, de chegar nos bares, eu vi que os bares queriam outras coisas, eu precisava ter chopeira para dar para esses bares, eu precisava ter copo personalizado e aí eu não tinha mais dinheiro para isso, porque meu dinheiro estava todo na máquina, estava todo nos 10 mil rótulos que eu tinha mandado imprimir, ainda sem o númerozinho, sabe? Então, acho que foi um aprendizado de, tipo, investir muito nas coisas que talvez eram erradas. Peguei todo aquele dinheiro que eu tinha, não era tanto assim, mas era tudo que eu tinha e investi em algumas coisas que depois eu vi que não era o que precisava. Enquanto na Holy a gente teve essa oportunidade de ir fazendo aos pouquinhos, assim, não, agora dá pra gente fazer uma embalagem um pouquinho melhor. Agora acho que tá na hora da gente comprar uma envasadora, comprar uma máquina para fazer pasta, né? Então a gente conseguiu construir assim um negócio mais sólido e também a maior parte dos nossos clientes na Holy eram de São Paulo. Eu já namorava aí com meu namorado na época, hoje meu marido, há 5 anos aí fazendo... Eu vinha para São Paulo, ele ia para Porto Alegre. E aí como os nossos clientes da Holy estavam em São Paulo, falei, tá bom, então eu vou mudar para lá, vou abrir um escritório comercial para a gente expandir e vou vender minha parte da cervejaria, né, que depois continuou mais um tempo aí com o meu sócio. E aí eu comecei a procurar imóveis em São Paulo. Nessa época também a Holy cresceu bastante, então a gente, em vez de investir em mais equipamentos, a gente resolveu terceirizar a produção. Então a gente tinha uma fábrica que fazia as nossas pastas, as nossas farinhas, já tinha outros produtos na linha e a gente tinha também um lugar que fazia toda a nossa logística. A Luísa ficava mais na parte comercial, assim, de mandar os pedidos mesmo, né, de falar com os clientes, tudo mais, pegar os novos pedidos. E eu cuidava mais da parte de marca e também comecei a tentar montar uma equipe aqui em São Paulo, né, para a gente começar a fazer as visitas, fazer tudo mais que precisava para a marca crescer naquele momento. E aí a gente achou uma casa na Vila Madalena, depois de muito procurar, e a gente pegou a parte de cima lá para fazer uma sala de reunião e para montar o nosso escritório ali com algumas baias. Meu marido na época também estava começando o negócio dele, então a gente dividiu o espaço ali para não ficar muito pesado para ninguém. E na parte de baixo a gente ficou, nossa, o que a gente vai fazer, né? Porque uma casa aqui, 2 andares, a parte de baixo para a rua, super legal, vamos fazer alguma coisa. Mas os meus clientes daquela época eram os supermercados, eram as lojas de produtos naturais, né? E eu não queria fazer uma loja que eu vendesse só os meus produtos, eu achei que não fazia sentido, porque na esquina tinha uma loja que revendia meus produtos, né? Não queria concorrer e eu achava também que não fazia muito sentido ter uma loja que a pessoa ia até lá para comprar só esse tipo de produto. Também nunca pensei em ter uma loja com outros produtos de outras pessoas, nada assim. E aí a gente teve a ideia de montar um café onde tudo fosse à base de castanhas, porque aí a gente conseguiria utilizar as pastas, as farinhas nos doces, nos salgados e também ia conseguir ter outros produtos tipo leite, iogurte, coisas assim à base de castanhas para mostrar tudo que dava para fazer, mesmo que fossem produtos que a gente ainda não tinha como investir para fazer realmente um produto de prateleira, né? Não daria para eu fazer um leite Tetra Pak, não teria esse dinheiro para investimento, mas eu conseguiria produzir ali num café e ter assim uma coisa atraente ali para as pessoas conhecerem a minha marca e esse sempre foi o objetivo, né? Que o café fosse uma porta de entrada, uma visibilidade para a nossa marca, que era o nosso negócio principal. E aí não sabia nada de operação de restaurante, estava eu de novo lá começando uma coisa que eu não fazia ideia de onde eu estava me metendo. A gente abriu, no primeiro final de semana do café, vários amigos vieram prestigiar, né, dar uma força, aí já faltou produto, já faltou pão, a gente começou a fazer tapioca, era assim,
não fazia um cardápio, assim, não estava meio certo ainda definido. E o café começou a tomar uma proporção muito maior do que era para ter, né? A Luísa teve que ficar totalmente cuidando ali da parte da marca mesmo, porque todo o meu tempo estava ali no café. Muita, né, funcionário, rotatividade, tendo que treinar, tendo que desenvolver coisas. E aí dei muita sorte que a Carol apareceu logo depois que a gente abriu o café. A Carol conversou com meu marido primeiro, daí ele falou: não, você precisa conhecer essa menina, ela é ótima, acho que ela vai te ajudar muito. A Carol começou a trabalhar com a gente, logo foi para a cozinha, e aí juntando assim o pouco que eu sabia ali de otimizar a produção, da minha preocupação ali dos ingredientes também, dos custos, de apresentação, juntando isso com toda a experiência que a Carol tinha na confeitaria tradicional e também a vontade dela de entender os ingredientes, de fazer tudo acontecer. O café foi crescendo mais e mais e mais e a comida era muito elogiada. Aí passou mais um tempo, né? A gente foi aprendendo, melhorando. Eu participei de um retiro de comida vegana. Na época eu não era, eu comia carne, tudo assim, mas os nossos clientes, vira e mexe, quando a gente conversava ali no balcão, eles falavam dessa questão de serem intolerantes à lactose ou de serem veganos. E eu falei, nossa, a minha ideia inicial era fazer um produto, coisas à base de castanha, mas, né, coincidentemente ali várias coisas já eram então sem leite de vaca, porque a gente nunca usou leite de vaca, a gente sempre usava as castanhas. Já era muita coisa sem glúten também, porque a Holy, como eu vendia nessas lojas tipo Mundo Verde, eu sabia que tinha essa preocupação já do sem glúten, sem lactose, mas eu nunca tinha me atentado muito para essa parte de alergias, nem de veganismo, então participei desse retiro para entender e começou a fazer muito sentido para mim. Comecei a pensar muito na questão ambiental, na questão ética e também nas alergias, em coisas que as pessoas às vezes ficavam anos sem poder comer e de repente ali no café eu via a satisfação de uma mãe que a criança não podia comer alguma coisa de leite e estava comendo um doce e a criança estava extremamente feliz. E aí eu cheguei para Carol um dia e falei, Carol, vamos virar 100% vegano, dar um jeito. E a gente usava ovos, né? E até na época eu me lembro que uma das preocupações dela era assim, tá bom, mas tem que ficar bom. O bolo não pode, tem que ficar fofinho, o pão, a gente usa muito ovo ainda na produção. Não, Carol, vamos dar um jeito, vamos, tem que ter um jeito, tem que ter uma forma da gente conseguir fazer essa mudança aí para fazer o café ser 100% vegano. E foi um desafio, mas assim, questão de meses, todos os produtos tinham a mesma qualidade, assim, a gente até fez uma postagem no nosso Instagram na época, eu lembro, falando, né, que a gente tinha mudado e a gente tinha esse receio, assim, né, porque tinha algumas coisas do cardápio que tinham ovos, que as pessoas gostavam bastante, muitas pessoas iam para lá para comer esses doces, e a gente ficou pensando como que seria a reação, mas foi incrível, assim, foi... As pessoas elogiaram muito da gente ter esse posicionamento, de ter essa coragem mesmo, de falar que a gente mudou, que a gente tinha essa nova percepção, a gente tinha esses novos conhecimentos e não ignorar isso e trazer isso para o nosso negócio. Então, a gente acredito que fortaleceu a nossa marca e começou a ter fãs de verdade, né? Quando a gente passou para essa parte do veganismo. E, ao mesmo tempo, a Holy, a gente tinha feito uma parceria com uma empresa de proteína animal, né? De whey protein. E a gente tinha um produto que era o mais vendido da época, tanto da nossa linha e da linha deles também, que era uma pasta de amendoim com whey protein. E era o produto mais vendido, assim, vendia mais do que os wheys dele, vendia mais do que todas as nossas outras pastas. E aí era um produto que não fazia mais sentido para mim, né? Então eu conversei com o pessoal dessa marca e eles acabaram comprando a Holy Nuts. Então ficou lá dentro da empresa deles por um tempo. E aí eu finalmente fiquei só com o café. Todos os meus sócios, né, de outros negócios não tinha mais, fiquei só eu como sócia lá do café. E, ao mesmo tempo, a gente começou a ver esse interesse, né, dos nossos clientes para aprender os doces que a gente estava fazendo. E eu conversei com a Carol, eu sabia que ela era muito, muito boa no que ela estava fazendo, eu sabia que os doces dela eram melhores que os doces que eu já tinha comido em qualquer lugar. E eu
convidei a Carol para fazer esse negócio paralelo aí, né? Montar comigo uma escola, começar a dar cursos. Achava que era um jeito legal da gente expandir todo o nosso conhecimento, da gente sair ali da Vila Madalena. Eu nunca quis, eu até fui abordada, né, durante a operação do café para abrir franquias, por exemplo, e era uma coisa que eu não queria isso, eu não queria ter uma coisa muito grande, ter muito funcionário, eu sabia que não era para mim, não era o meu perfil. Nessa época eu acho que eu também já tinha entendido várias coisas que não combinavam comigo, que poderiam ser coisas que para outras pessoas são um sonho, assim, né, de ter várias lojas, ou então de ter uma super fábrica, de liderar uma equipe comercial enorme, mas eu entendi que não era o meu perfil, não era o que eu gostava de fazer dentro da administração ali. Eu gostava da parte do café, principalmente o contato com as pessoas, de poder ter esse feedback imediato. O fato da gente conseguir testar muito, né? Porque quando a gente fazia cerveja ou então os produtos da Holy, você tinha que produzir uma quantidade enorme de embalagens, você tinha que usar uma máquina muito grande para produzir, então não dava para você testar um produto, né? E o café deu muita liberdade pra gente nesse sentido. Eu fui melhorando ali também as fotos do café, fui entendendo de redes sociais também pro café. Então a gente era para uma confeitaria, tinha bastante seguidor, tinha bastante engajamento. Acho que a gente fez um trabalho bem legal ao longo desses anos nessa parte também do café. E a gente começou a dar aula e principalmente focando nas receitas, que era o que o pessoal pedia bastante pra gente, mas teve até um dia que foi um casal que tinha um restaurante super antigo, vegano, assim, eles falaram, deixa eu ver sua cozinha, posso visitar sua cozinha? Eu falei, não, entra, pode entrar. Eles viram que a nossa cozinha, ela tinha equipamentos muito simples. Ela tinha, assim, batedeira caseira, uma boca de fogão, mas ele era bem pensado, sabe? A gente tinha ganchos em lugares ali para pendurar mais forno, para otimizar o espaço, a gente tinha guias de forno. E esse casal que já tinha um restaurante há muitos, muitos anos falou, nossa, olha isso, olha que ideia boa, olha como vocês fizeram uma cozinha legal, como vocês conseguem produzir tanto com poucas pessoas, né, relativamente poucas pessoas pro volume que a gente tinha. A gente fazia brunch para muitas pessoas, a gente vendia, depois, quando deu a pandemia, a gente transformou a nossa confeitaria em ateliê. Eu fiquei com uma equipe super reduzida, mas a gente conseguia produzir muito mesmo pelo espaço e pelas pessoas que a gente sempre teve. Então, eu sempre pensei que eu poderia também agregar para outras pessoas nessa questão mais da administração, né? Porque eu sei que tudo que eu aprendi na faculdade, maior parte não se aplica na vida real, né? Você sai com várias coisas, lógico, uma base super interessante, mas as ferramentas, tudo que eu tive que desenvolver o que funcionava na prática para a nossa confeitaria, né? E durante os anos de café, a gente fez catering, assim, né? Fez um café da manhã para mais de 400 pessoas. A gente teve uma food bike também, a gente participou de feiras. Então, eu tive bastante experiência, assim, de o que funcionava, o que não funcionava, quais eram os prós e os contras de cada modelo de negócio, né? Porque eu sempre estava ali querendo, assim, aumentar meu faturamento, pensando em novas coisas para colocar no cardápio. Então, fiz vários erros também. Às vezes, me perdi em alguns produtos, coloquei almoço onde não era. Às vezes, comecei até a tentar fazer sanduíche na parte da noite para aumentar o faturamento da nossa confeitaria. Então, demorei um tempo para encontrar o que a gente era bom realmente e o que dava retorno financeiro, porque era uma coisa que eu precisava viver daquilo, né? Então, quando a gente começou a dar essas aulas, a gente, além da parte de receitas, a gente quis também começar a falar sobre a parte de negócio, passar o que tinha funcionado pra gente no café, para que mais pessoas pudessem trabalhar com confeitaria e ter esses resultados, conseguir produzir uma quantidade boa mesmo trabalhando em casa, porque o nosso espaço não era tão diferente assim, os nossos equipamentos não eram tão diferentes assim de quem trabalhava em casa, né? E acho que dava para aplicar muitas das coisas que a gente aprendeu no café em alguém que estava começando em casa. Eu sempre fui bem aberta, assim, né? Na época, alguém ia começar uma coisa, pedia para sentar, conversar, trocar ideia. Eu também, quando estava começando, conversava com outras pessoas e eu via quanto você ouvir a experiência de outras pessoas ajudava no seu negócio, né? Na sua realidade, assim. Então, quando eu estava começando, eu conversei com pessoas, comecei com a nossa vizinha lá, que já era doceira há muito tempo,
conversei com um menino que tinha uma loja lá de comida mexicana. Tudo isso foi me trazendo insights que eu acreditava que nessa hora eu já tinha experiência para passar para mais pessoas. Como eu já tinha feito tudo isso, né? Eu já tinha tido a experiência de ter uma indústria, eu já tinha feito comercial vendido para supermercados, já tinha vendido para lojas menores, eu já tinha fornecido para outras cafeterias, eu já tinha feito feira, eu já tinha feito cafés, já tinha feito casamento, tudo assim. Então, acho que eu já tinha bastante coisa para compartilhar. A escola começou a crescer bastante e chegou um momento que a gente precisou tomar essa decisão de o que a gente ia dedicar a maior parte do nosso tempo. A gente entendeu que estava na hora da gente fechar o nosso café, porque a gente já tinha aprendido muita coisa e, ao mesmo tempo, toda essa questão das intolerâncias, das alergias, do próprio veganismo, eu sabia que o impacto que a gente teria no mundo era muito maior se a gente treinasse outras pessoas para replicar os nossos doces e ter negócios assim, e essas pessoas pudessem ter muitos mais clientes, assim. Eu sabia que o nosso impacto no mundo seria muito maior, a gente criando essa fonte de renda para mulheres, para homens que quisessem trabalhar em casa, ter essa flexibilidade de horário, e também pensando no cliente final lá, que em qualquer lugar do mundo ia ser possível alguém experimentar um doce da Carol. Então, acho que isso pesou bastante. E, além disso, a gente também queria ter mais tempo, ter um estúdio melhor, ter uma estrutura melhor para conseguir gravar cada vez mais, para poder desenvolver cada vez mais, para dar um suporte melhor para os nossos alunos. Então, a gente optou por fechar o café, depois de passar pela pandemia e depois, né, de ter adaptado também para a confeitaria, ter visto que esse modelo é um modelo muito interessante. Então, foi legal também a parte pós-pandemia, foi legal para a gente entender como trabalhar com congelado. E eu espero que a gente consiga ajudar de alguma forma a facilitar todo esse caminho do empreendedorismo para quem é aluno da Plant Life.